Sejam muito bem-vindos a mais essa aula do nosso curso de Animais de Poder. Hoje, nesse momento aqui, eu queria falar com vocês sobre os animais sombra. Bom, vocês já devem ter visto, vocês vão pular nas aulas, sobre animais de poder, animais eventuais, os animais totêmicos. Esse tema, eu vim aqui hoje no meu estúdio, falar um pouquinho aqui do meu flipchart, porque é um tema um pouco mais complexo e requer um pouco de atenção. Veja bem, todos nós que já praticamos as viagens xamânicas, já temos assim uma certa experiência, um certo contato com o xamanismo, em algum momento vamos acabar nos deparando com o animal da sombra. Ele vai se apresentar para nós na primeira vez, ou nas primeiras vezes, bem assustador, bem ameaçador. Ele vai se apresentar mesmo em um aspecto sombrio, por isso o nome sombra. Tá? Por exemplo, se você está acostumado a ver seu lobo branco, este vai aparecer para você um exemplo. Um lobo mais negro, mais agressivo, como querendo te atacar. O que eles são? Eles são aqueles aspectos da nossa vida que nós julgamos ser negativos. É a parte de nós que traz os nossos medos, os nossos segredos inconfessáveis, os nossos pensamentos sombrios. O que é isso? É a nossa psique, é o nosso inconsciente. Esse sombra, ele está com a gente muitas vezes durante várias vidas. E às vezes nem percebemos, estamos cultivando esses medos durante encarnações inteiras. Quantas vezes eu, você e tantas pessoas neste mundão imenso não deixamos de fazer um objetivo, uma viagem por medo? Eu mesmo já deixei de viajar, por exemplo, para vários lugares por medo de voar. Medo de voar. Lógico que com coach, eu comecei a fazer coach comigo mesmo para entender as minhas crenças negativas. Mas essas crenças também não são aspectos de gravações do meu inconsciente. Não é algo que fica gravado lá dentro desta vida, ou até mesmo de outras vidas, no caso de alguns medos, inseguranças que você não sabe de onde que veio. Por exemplo, medo escuro. Não é algo que poderia ter vindo de uma outra vida, ok? Esse animal vai começar a mostrar para você os seus limites pessoais. Aqueles limites que nós criamos, que nós rejeitamos. E é a parte que nós começamos a ter que começar a cometer riscos, correr riscos, fazer mudanças. Porque muitas vezes nós diminuímos a nossa autoestima. Ele expõe as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, as nossas inseguranças. Ele nos força a tirar essa máscara que nós colocamos para a sociedade. Veja bem, quantas vezes nós sorrimos para pessoas quando queremos, na verdade, falar algo que pensamos. Não quer dizer que nós temos que chegar para todo mundo na rua e começar a xingar, não? Pelo contrário, tá? Mas muitas vezes você não quer sorrir. Você está triste. Aí a pessoa pergunta, tudo bem? Ah, tá, tudo bem. E eu sabe que por isso, muitas vezes não é melhor você chegar para a pessoa e falar assim, olha, hoje eu não estou bem, eu gostaria de um ombro amigo, eu gostaria de conversar com alguém. Você poderia ser esse ombro amigo? Ou então virar para a pessoa e falar assim, olha, você me desculpa, eu não estou bem hoje. Como você não vai poder resolver meu problema, eu vou preferir ficar quieto. Mas não, preferimos às vezes sorrir, pôr máscaras, ou então colocar roupas, objetos, adornos, ostentar imagens que nós não somos e criando aqui dentro monstros que esse animal vai te mostrar, ok? Quando nós começamos a armazenar essas emoções reprimidas, ela vai se tornar parte de você. Lembre-se bem disso. Esse animal sombra, ele vai aparecer para você um pesadelo. Na primeira vez que você for fazer uma viagem até esse reino do animal sombra, que é o reino do seu inconsciente, ele vai aparecer para você como um pesadelo.
Mas veja bem, esse animal sombra, ele é aqui, ó. Ele é quem comanda, ele é o seu animal sombra principal. Consegue enxergar bem aqui? Esse é o seu animal sombra principal. Nessa viagem que vocês irão fazer, mais ao final do curso, vai ter uma viagem a esse local. Eu recomendo que essa viagem seja feita acompanhado de alguém. Não há perigo. Veja bem, toda viagem xamânica, toda a meditação guiada, você controla. Eu estava fazendo uma viagem e vi um obsessor. É só você não querer conversar com ele. Pronto. Tudo depende do que você quer. Veja bem, quem comanda a sua mente é você, ok? Então, se eu estou de olhos fechados, eu estou viajando, seja numa viagem que vem espontânea na minha mente, seja uma criação da minha imaginação, seja uma meditação que eu estou apenas recebendo, não importa, entrou uma energia intrusa, você começa a entender. Se eu quiser conversar, eu converso. Se eu não quiser conversar, eu mantenho o meu foco. Mas ele está forçando a barra. Eu mesmo assim, eu chamo o meu animal de poder, eu chamo o meu guia de luz, ou simplesmente eu falo, eu estou voltando e vou abrir meus olhos. Quem manda no teu corpo e na tua mente é você, ninguém mais. Então, dentro do xamanismo, entendam bem, um dos princípios muito básicos é o eu. A centralização do eu. Você manda em você. Então qualquer energia que tentar te acoplar, você pode ficar acima. Você não combate as energias, você fica acima. Então quando você vai ao reino do animal sombra, não é para combater, é para conhecer. Não é para ser amiguinho, é para conhecer. Ao conhecer ele, você vai ver que animal que ele vai estar representando. Ele pode estar lá como um leão, por exemplo. E quando você consultar o que quer dizer o leão, ele vai dizer várias coisas positivas. Por que não pode ser positivo? Pode ser sim, dentro do seu inconsciente você também tem qualidades imensas. Quando a gente fala inconsciente, todo mundo imagina o quê? Coisa ruim. Quando a gente fala sombra, imagina coisa ruim. Não. Dentro do nosso inconsciente nós temos crenças negativas, crenças positivas. Ambas as crenças são válidas. Porque uma crença negativa, ela hoje está trabalhando contra você, mas se você conhecer para que serve, você consegue transformá-la para que seja positiva. Por exemplo, eu tenho medo de viajar de avião. Eu entendendo a raiz deste medo, aonde começou este medo, não é vencer o medo, é entender o porquê. Eu vou lá dentro do meu inconsciente, converso com o animal. Por que eu tenho esse medo de viajar de avião? Porque quando criança você ouvia os teus pais falando dos aviões que caíam, tal. Você começa então a falar para você mesmo. Quantos aviões caem por ano? Quantos aviões voam por ano? Qual a estatística? Agora, andando de ônibus e andando de carro? Não, eu vou começar a ficar com andar de carro, não. Eu vou ressignificar a segurança que é andar de avião. Então, pera um pouquinho. É seguro andar de avião? A chance de acontecer alguma coisa comigo é muito pequena. E outra coisa, morrer todo mundo vai um dia. Para que me preocupar com isso? Para que ficar com medo de algo que vai acontecer comigo um dia? E você começa a jogar essa mensagem para o seu inconsciente, até para o seu próprio animal, trabalhar essas partes dentro de você, que são as partes que tem aqui, que vão ser representadas por outros animais, que ele vai revelando para você com o tempo. Nessa viagem que nós temos aqui no curso, ele vai aparecer para você. Aos poucos, você vai fazendo essa viagem várias vezes, vai chegar um momento que você não precisa mais ir até o seu inconsciente. Ele vai começar a vir até você. E você vai poder conversar em qualquer momento. Você vai poder chegar, por exemplo, estar num lugar, entrar num hospital, por exemplo, começar a passar mal. E falar assim, por exemplo, Leão, tudo bem com você?
um exemplo, tá? Não precisa parecer tão maluco assim. Você pode simplesmente fechar os olhos ou ficar de olho aberto e pensar assim. Você dá um nome para o seu inconsciente, conversa com ele e fala assim, qual o nome que você gostaria que eu te chamasse? Ou meu inconsciente. Ok? Parece que uma conversa de maluco, mas isso é uma psicologia, tá? Isso acaba sendo uma psicologia. De uma forma xamânica de dizer, é uma psicologia. Você conversa com o seu eu, você pode meditar e fazer assim. Tudo bem? O que te aflige hoje? E ele vai te dizer, olha, eu não estou me sentindo bem porque você não está tomando água direito. Você está deixando o seu corpo, que é um dos aspectos do nosso inconsciente, que é a defesa do nosso corpo. E ele comanda várias partes do nosso corpo inconscientes. Por exemplo, a parte da defesa do nosso corpo. Você fica com sede demais, você desregula a temperatura. E você pode ficar com fraqueza e pode cair. Então ele pode avisar para você, ó, eu não estou satisfeito, você está trabalhando demais e não está cuidando da sua alimentação. Vai comer alguma coisa. Aí você vai comer alguma coisa e ele fica satisfeito e fica feliz com você. Então, quais são os aspectos que ele vai te avisando? Ele vai te avisando, por exemplo, sobre saúde. Ele vai te avisando sobre, por exemplo, pessoas. Olha que coisa interessante. Conforme você vai trabalhando ele, você pode chegar num ambiente e ele te dá um sinal, um arrepio na espinha, do tipo, sai desse lugar. Esse lugar não é bom. Ou, é de confiança. Então, quanto mais você vai indo até lá, quanto mais você vai conversando com ele, quanto mais você vai falando para ele assim, ó, eu não sou seu inimigo, você também não é meu inimigo. Vamos agora fazer as pazes. Eu agora sei que você existe. Eu sei que não existe só o sol consciente. Porque nós pensamos que a vida é só o consciente nosso. E o subconsciente, que é a conversa entre o consciente, o sono e o inconsciente. E nós esquecemos que existe 95% do nosso cérebro que trabalha na programação mental das crenças, dos sabotadores, até das coisas que estudamos e criamos de útil, que é o som. Então ele é um animal muito poderoso, por isso que essa aula é bem longa. E ele cuida do ar que você respira, da sua respiração, ele cuida da sua saúde, ele cuida da sua mente, ele cuida da sua defesa, do seu ambiente. Então, olha só, a primeira coisa que ele cuida é a sua mente. Se você começa a descuidar da sua mente, ele vai te mostrar, por exemplo, futuramente um animal que pode representar um animal que pode ser um problema que está acontecendo com a sua cabeça. Por exemplo, pode aparecer um corvo. Ele fala assim, tem um corvo na sua mente. O que quer dizer isso? Tem pessoas mandando trabalhos de magia negra para você. Cuida disso. Então você vai cuidar disso como? Indo numa casa espírita, indo numa igreja, indo num terreiro, indo em algum lugar cuidar. Ou ele pode mostrar para você, por exemplo, um outro animal, um esquilo. E você vai pensar o quê? Mas o que quer dizer esquilo? Quer dizer que você anda acumulando mágoas, acumulando problemas, acumulando depressão, acumulando ansiedade. Quando você cuida disso, esse animal sai, fica limpo, quer dizer que ele está satisfeito. Aqui, por exemplo, a segunda parte é a nossa sensibilidade. É aqui que nós vamos sentir o calor, o frio, a relação com o ambiente. Se a gente chega no ambiente e for carregado, pesado, aquela pessoa, uma pessoa com más intenções, aqui vem um alerta. Cuidado! E aí você sente um arrepio. Aí você evita, por exemplo, de fazer um negócio escuso que te põe numa cadeia. Já pensou você entrar de bobo numa história e não te prejudicar, te roubar todo o seu dinheiro? Aqui te protege. Aqui pode parecer, por exemplo, você um animal tipo uma jiboia. Jiboia é um animal que te protege. Esse animal, ele pode, por exemplo, começar a rodear você, e qualquer pessoa que vai te atacar, vai te
vai te fazer mal, ele está lá, pronto para pegar. Ele te mostra que ele está te protegendo com mais um animal adicional. Entendeu? Aqui, a terceira parte é a defesa. Aqui não é a defesa contra as pessoas externas, é a defesa interna. É a nossa defesa, por exemplo, contra ataques energéticos. É a defesa da nossa saúde, como por exemplo os órgãos. É a defesa das bactérias. Então qualquer parte da defesa energética da nossa aura também. Por exemplo, aqui pode parecer um urso para você e dizer que você está revestido de uma força de urso que te deixa forte. Que você, por exemplo, não é roubado energia de você por ninguém. Que ninguém te invade colocando energia. Você consegue ir em um lugar que as pessoas um ladrão, por exemplo, olha para você e até se afasta. Obsessores começam a pensar muito bem se vão te atacar ou não. Aqui, por exemplo, essa parte vem aqui o ambiente. E aqui no ambiente é a sua relação em ambiente e corpo. Se você não se gosta, se você não se cuida, isso aqui vai começar a degringolar. Chegou um momento na minha vida que eu fiquei tão ruim, que eu tinha um gorila aqui, enfurecido, ele estava louco, ele espumava. Só que eu também estava num ponto que eu parecia um gorila tão gordo, que eu parecia mesmo um gorila. Eu não tenho vergonha de falar sobre isso não, porque eu parei no hospital, eu passei por várias cirurgias e quase morri. E ele depois disso mostrou para mim, olha o animal que tinha em você enfurecido. Você não se cuidou e você quase morreu. E por último aqui, nós temos aqui, que é um animal que cuida da nossa saúde. Esse aqui vai cuidar da sua saúde, coração, rins, tudo, todos os seus órgãos. Então, ele vai te mostrar se tiver, por exemplo, aranhas andando em alguma parte do seu corpo, é porque tem doença se instalando. Se tiver uma cobra te mordendo, pode estar te sugando energia ou pode estar te colocando na saúde. Depende, se o animal estiver bonitinho, ótimo, se tiver. Então, você tem uma boa comunicação com o seu sombra, ele vai estar te comunicando. Mas e aí, eu vi o animal, o que eu faço? Pergunta para o sombra o que você deve fazer. E ele vai te dizer, medite, vá no médico. Você para o bebê? E aquele excesso de cerveja? E aqueles 2, 3 maços de cigarro que você está fumando? O que você acha de reduzir? Ele não vai te dar ordens, ele vai te dar conselhos. Porque aí você vai conversar, não é com um animal. Vejam bem, quem não entendeu ainda o que quer dizer o sombra, ele não é um animal extrafísico. Ele não é uma entidade extracorpórea. Ele não é um espírito desencarnado. Ele é uma representação animal criada pelo seu inconsciente. Quando você faz essa jornada xamânica para o mundo inferior, você vai estar meditando e você vai projetar a sua intenção de viajar para dentro de você. Você vai viajar para você mesmo. Você vai entrar num mundo que faz parte de dentro de você. Então você vai para o seu espaço sagrado, que vai ser falado mais adiante, bem detalhadamente. Você vai viajar para dentro de você. Você vai até o espaço que tem os animais, que é a parte sua do consciente. Vai conversar com o seu animal de poder, que é o seu animal luz, que faz parte da sua alma, do seu ânima. Vai conversar com o eventual, que é aquele animal que também está te ajudando, que muitas vezes pode ser um animal espiritual externo. Pode também conversar com animais totens, que são geralmente animais externos, espirituais. Vai aí até o reino do inconsciente, quer dizer, nós vamos até a nossa camada mais interna nessa viagem. Pode ser que essa viagem você não consiga fazer na primeira vez, na segunda, na terceira. Tente. Há pessoas que conseguem de primeira. Há pessoas que não conseguem várias, porque não se concentra direito, fica ansiosa, não acredita, não leva a sério, faz a brincadeira, não tem intenção clara, ou quando vê o animal se assusta, ou começa a botar medos em crendices. A intenção é o que vale. Segundo, tem que levar a sério. Terceiro, respeito. Você tem que ter respeito, honra. Tudo no xamanismo é com a intenção de uma cura. Ok?
E aqui, veja bem, tudo isso aqui no xamanismo é uma terapia criada há milhares de anos. Muito antes de Jung criar a psicologia. Olha que interessante. A psicologia só vai pegar isso aqui e transformar isso aqui em arquétipos. Vai pegar, por exemplo, a ideia de um lobo e falar assim, você é arrogante. Você trabalha com arrogância, assim, assado. Freud vai pegar, por exemplo, aquela ideia de um animal X e vai falar, você tem um complexo de Édipo. Você vai pegar um aspecto sombrio seu, de um amor que você tem pela tua mãe e vai falar, você tem um complexo de Édipo. Aí o xamanismo vai pegar aquela mesma ideia e vai falar, você tem um animal, eu esqueci qual seria o animal, mas vai falar, você tem um animal X. Vai pegar, por exemplo, a jiboia, que você tem uma proteção, que te protege. Vai falar para você assim, você tem uma autoestima muito elevada a ponto de que as pessoas não conseguem chegar perto de você. Você tem um poder pessoal muito grande. Compreenderam, pessoal? Qualquer dúvida, eu estou aberto para as explicações. Eu espero ter sido bem claro, bem objetivo, ok? Então não confundam animais sombra com sombrio. Quando ele se apresenta assustador é porque você mesmo sempre tem medo de se encanar. Quantas pessoas por aí bebem, usam drogas, fumam porque não querem se encarar no espelho e ver quem realmente é? Para de maiores detalhes, assistam o filme O Retrato de Dorian Gray e vejam como a pessoa prefere ficar lindo e bonito por fora e mascarando o monstro que ela é por dentro. E quantas pessoas buscam amores fugazes em relacionamentos de sexo, de encontros de 1, 2 dias, em vez de se prenderem no amor de anos com um parceiro, só porque não quer mostrar quem é realmente por dentro. Quantas pessoas mascaram os outros máscaras de sorrisos e quando chegam em casa são tiranos com seus filhos, com seus maridos, com suas esposas. Quantas pessoas maltratam pais e na rua são generosos na frente das câmeras com seus amigos, com as criancinhas. Compreende o que eu estou dizendo? Muitas pessoas colocam a máscara da bondade, mas por trás são maldosas. Então esse lado sombra vai mostrar quem é você. E às vezes você não se conhece. Aliás, geralmente você não se conhece. Por isso que Sócrates dizia, conheça-te a ti mesmo. Um grande abraço a todos. Mitakoye é assim, Bonê.